Boa noite a todos. É com imensa alegria que a Universidade Livre da Academia Mineira de Letras abre a sessão desta noite, que é dedicada ao legado de Sofia de Mello Breiner Andresen, que, se viva, estaria completando 100 anos. Mas ela está viva e muito viva, é o que provaremos ao longo da sessão desta noite. Sofia nos legou uma poesia da mais alta qualidade e viverá hoje intensamente entre nós na beleza das formas que criou na língua portuguesa. Queria registrar com muita alegria para nós desta casa a presença aqui na plateia do professor Caio Bosque, confrade acadêmico, ocupante da cadeira de número 30, da presidente Maria Elisa Chaves Machado, da Academia Feminina Mineira de Letras, da professora Nazaré Soares Fonseca, da UFMG e da PUC Minas, que nos distinguem e nos orgulham com a sua presença. Além de todos os outros amigos que sempre engrandecem as atividades desta casa. E aí, chegando a este auditório agora, ali, entrando no auditório, o professor Fernando José Armando Ribeiro, que é um parceiro desta casa, é um amigo desta casa, é integrante do Grupo Direito e Literatura, e coordenador de um ciclo de conferências que está tendo lugar nesta casa ao longo do ano de 2019. Bem-vindo, Fernando, que coordena o ciclo Direito e Literatura. Já houve uma primeira conferência, há poucos dias, do professor Marcelo Galupo, que falou sobre a Constituição Federal de 88, à luz dos ensinamentos de Balzac, uma mulher de 30 anos. Foi uma conferência inesquecível, brilhante. E haverá outras. Na semana que vem haverá conferência no dia 16 do Dr. Álvaro Ricardo de Souza Cruz e no dia 23 o lançamento de uma novela escrita pelo nosso amigo Fernando José Armando Ribeiro, a partir dos ensinamentos por ele coletados na oficina de escrita criativa que esta casa sediou há alguns anos e que foi ministrada pelo professor Luiz Antônio de Assis Brasil, da PUC do Rio Grande do Sul. Enfim, pela frente faremos muitos eventos, acompanhe a nossa programação pelas redes sociais, pela internet, pela imprensa. E hoje nós temos aqui a alegria de fazer mais uma vez uma experiência em torno da leitura da palavra poética. Fizemos isso no ano passado, organizamos aqui uma leitura poética da obra da nossa querida poeta Ieda Prats Bernes. Esta leitura poética foi muito bem acolhida pela sensibilidade do público, foi replicada em outro espaço cultural da cidade, que é o espaço da Sociedade Amigas da Cultura, e aí nos animamos a fazer, desta vez, uma leitura poética da obra de Sofia, né? Isso é uma variação do que fazemos geralmente nesta casa. A maior parte das nossas atividades se dá em torno de palestras e conferências, mas acreditamos que a leitura da palavra poética é muito boa, as pessoas gostam muito. Que bom que estamos aqui reunidos em torno da escuta da palavra poética. Naquela ocasião, no sarau dedicado a Ieda Prats Bernes, pedimos uma gentileza ao público, que vou pedir agora novamente. Faremos a leitura de uma só vez. Ela vai durar algo em torno de 45 minutos. Pedimos encarecidamente que as manifestações do público, os aplausos ou as reações de entusiasmo quanto à obra de Sofia, fiquem para o final, para que nós possamos fruir intensamente e em silêncio dessa escuta. Pode ser assim? Obrigado. Comigo hoje aqui, a professora Luciana Pimenta, a querida poeta Flávia Queiroz. Nós, então, estudamos a obra de Sofia, nos reunimos algumas vezes, selecionamos alguns poemas. Luciana vai abrir essa sessão falando um pouco desta autora e depois partiremos para a leitura dos poemas. Bem-vindas, Flávia e Luciana. Obrigada, Rogério, pela acolhida. Boa noite, Flávia. Boa Obrigada noite, também. amigos e amigas, né? Senhoras e senhores, amigos, amigas. Quem teve a oportunidade de visitar a cidade de Lisboa na última década
provavelmente pousou os olhos em versos de Sofia de Mello Breiner Andressen nas paredes do Oceanário, inaugurado em 2007, 3 anos depois de sua morte, ocorrida em 2 de julho de 2004. Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar. Começar pela morte de Sofia, numa sessão que se dedica à comemoração do centenário de seu nascimento, talvez seja a única forma justa de dizer que Sofia vive. Vive em Portugal, vive aqui, vive agora, no exato instante em que lhe emprestamos nossa voz e que ela, em nossa época, difícil época, empresta-nos sua leveza e, sem qualquer paradoxo, a força de sua poesia. Nascida no 6º dia do mês de novembro de 1919, na cidade do Porto, esse lugar onde aportam os navios, sua vida nunca deixou o mar. Se falo aqui do 6º dia e não do dia 6, talvez o faça sob o eco ritmado do seu livro sexto, pelo qual recebeu, em 1964, o Grande Prêmio de Poesia da Sociedade Portuguesa de Escritores. De origem dinamarquesa, na linhagem paterna, seu avô, Jan Andressen, desembarcou na cidade do Porto numa nau sem retorno, em cujas terras seu filho, João Henrique Andressen, pai de Sofia, se tornou proprietário da Quinta do Campo Alegre, que se tornaria o Jardim Botânico do Porto, que agracia os visitantes com um belo busto de Sofia. Nas raízes maternas está Maria Amélia de Mello Breiner, sua mãe, filha de Tomás de Mello Breiner, conde de Mafra, médico e amigo do rei Dom Carlos. Essa origem aristocrática, todavia, não fechou os olhos de Sofia para o mundo. Apesar de criada na velha aristocracia portuguesa e educada nos valores tradicionais da moral cristã, foi dirigente de movimentos universitários católicos na década de 30, quando frequentou o curso de Filologia Clássica na Universidade de Lisboa, que nunca chegou a concluir, vindo a se tornar uma das figuras mais representativas na postura combativa ao regime salazarista. Em 1946, casou-se com o jornalista político e advogado Francisco Souza Tavares, vindo a se divorciar em 1985, com quem teve 5 filhos, uma professora universitária em letras, um jornalista, um escritor, um pintor e a terapeuta ocupacional que herdou o seu nome. A partir deles, e por eles, a escrita de Sofia adentrou também no universo dos contos infantis. Autora de contos exemplares, histórias da terra e do mar, diversos livros infantis, dentre os quais se destacam A Menina do Mar, O Cavaleiro da Dinamarca, A Floresta, O Rapaz de Bronze, vários textos para teatro, alguns tantos ensaios poético-literários, tradutora de Dante Alighieri e Shakespeare, além de sua vasta obra poética, Sofia teve uma vida marcada por diversas premiações, dentre as quais se destaca o mais importante prêmio literário da língua portuguesa, o Prêmio Camões, em 1999. Sua obra poética, à qual nos dedicamos neste evento, tem a seguinte cronologia. São 21 livros de poemas, de 1944 a 2001. Poesia, O Dia do Mar, Coral, No Tempo Dividido, Mar Novo, Livro Sexto, O Cristo Cigano, Geografia, Grades, 11 poemas, Dual, Antologia, O Nome das Coisas, Navegações, Ilhas, Musa, Signo, O Búzio de Cós, Mar, antologia organizada por Maria Andressen, primeiro livro de poesia infanto-juvenil, e Orfeu e Eurídice. No livro de estreia, Poesia, estão presentes os temas que acompanharão toda a obra da poeta: o jardim, as mãos, a noite, a luz,
a mitologia e o mais forte elo de Sofia com a poesia, o mar. É ele quem a mantém viva, é ele que a faz voltar. A voz de um poeta é sempre um retorno. Sua voz aqui se faz, em sintaxe clara, num tom ora enigmático, ora elevado, como as ondas, um ritmo inconfundível. Se repararmos na história, o livro de estreia de Sofia se dá sob o pano de fundo da Segunda Guerra Mundial. E se é verdade que não haja referências diretas a esta cena, o tom de seus poemas vem carregado de um certo apesar, como no poema de abertura, onde se leem os versos apesar das ruínas e da morte. Apesar das ruínas e da morte, ali estão as palavras em tessitura, nas ocupadas mãos de Sofia. E nunca minhas mãos ficam vazias. Nas ondas da poesia, segue-se o dia do mar, a marca de um encontro com o tempo, a solidão, a natureza, tão vivos na obra de Sofia. Daí, colhe-se coral, um coro de muitas vozes, entoado no exercício poético de dizer e ouvir, calar e falar, numa ação poética dialógica com a natureza. Eis que a cena no tempo dividido, que, como lembra Eucanaan Ferraz, organizador da mais recente coletânea de poemas de Sofia no Brasil, pela Companhia das Letras, é um livro que revela tanto continuidade quanto mudanças na escrita de Sofia. Se a síntese e a musicalidade continuam a definir a estética dos poemas, um certo desencontro ou quebra são percebidos na relação com os deuses. Chega-se, então, a um novo mar, mar novo, que insere, a partir da escrita das elegias, o tema do luto. Até a poesia parece morta, perdida num bordel onde um morto a assassinou. Um luto que nos encaminha para livro sexto, que, muito além de nomear o texto, o sexto trabalho da poeta, recheia sua poesia de elementos simbólicos. Cristo Cigano, o livro que se segue, mostra um encontro da poesia de Sofia com João Cabral de Melo Neto, poeta brasileiro. Os dois se conheceram em Sevilha, onde João Cabral morou e atuou. E por quê? E por aí seguimos numa geografia onde a cidade assume o protagonismo temático, convivendo com a busca da justa medida e do equilíbrio, quando os traços ondulados de Niemeyer dão curvatura às palavras de Sofia. Daí por diante, entre o nome das coisas e navegações, na solidão das ilhas, diante da musa, o Búzio de Cós e outros poemas, a obra de Sofia se estende aos confins, palavra por palavra, linha a linha, sempre ritmadas pelo mar, entre edições e reedições de uma obra sem fim. Não há fim, não há. Aqui estamos, diante dela, viva por ocasião do centenário do seu nascimento e da vida de sua poesia entre nós. Isso a gente pode... Belo texto. Obrigado, Luciana, por essa bela introdução. Começamos agora com Flávia Queiroz. Poesia, 1944. Em todos os jardins. Em todos os jardins hei de florir, em todos beberei a lua cheia, quando enfim, no meu fim, eu possuir todas as praias onde o mar ondeia. Um dia serei eu, o mar e a areia, a tudo quanto existe me hei de unir. E o meu sangue arrasta em cada veia esse abraço que um dia se há de abrir. Então receberei no meu desejo todo o fogo que habita na floresta, conhecido por mim como num beijo. Então serei o ritmo das paisagens, a secreta abundância dessa festa que eu via prometida nas imagens. Casa Branca. Casa Branca em frente ao mar enorme,
com teu jardim de areia e flores marinhas, e o teu silêncio intacto em que dorme o milagre das coisas que eram minhas. A ti eu voltarei, após o incerto calor de tantos gestos recebidos, passados os tumultos e o deserto, beijados os fantasmas, percorridos os murmúrios da terra indefinida. Em ti renascerei no mundo meu, e a redenção virá nas tuas linhas, onde nenhuma coisa se perdeu do milagre das coisas que eram minhas. Sinto os mortos no frio das violetas. Sinto os mortos no frio das violetas, e nesse grande vago que há na lua. A terra fatalmente é um fantasma, ela que toda a morte em si embala. Sei que canto à beira de um silêncio, sei que bailo em redor da suspensão e possuo em redor da impossessão. Sei que passo em redor dos mortos mudos e sei que trago em mim a minha morte. Mas perdi o meu ser em tantos seres, tantas vezes morri a minha vida, tantas vezes beijei os meus fantasmas, tantas vezes não soube dos meus atos, que a morte será simples como ir do interior da casa para a rua. Mar. De todos os cantos do mundo, amo com um amor mais forte, mais profundo, aquela praia extasiada e nua, onde me uni ao mar, ao vento e à lua. Cheiro a terra, as árvores e o vento, que a primavera enche de perfumes, mas neles só quero e só procuro a selvagem exaltação das ondas, subindo para os astros como um grito puro. Dia do Mar, 1947. Mar sonoro. Mar sonoro, mar sem fundo, mar sem fim. A tua beleza aumenta quando estamos sós. E tão fundo, intimamente, a tua voz segue o mais secreto bailar do meu sonho, que morremos, que momentos há em que eu suponho seres um milagre criado só para mim. Aqui, deposta enfim a minha imagem, tudo o que é jogo e tudo o que é passagem, no interior das coisas canto nua. Aqui, livre sou eu, eco da lua e dos jardins, os gestos recebidos e o tumulto dos gestos pressentidos, aqui sou eu em tudo quanto amei. Não por aquilo que só atravessei, não pelo meu rumor que só perdi, não pelos incertos atos que vivi, mas por tudo de quanto ressoei e em cujo amor, de amor, me eternizei. Quando meu corpo apodrecer e eu for morta, continuará o jardim, o céu e o mar. E como hoje igualmente hão de bailar, as 4 estações à minha porta. Outros em abril passarão no pomar, em que eu tantas vezes passei. Haverá longos poemas sobre o mar, outros amarão as coisas que eu amei. Será o mesmo brilho, a mesma festa, será o mesmo jardim à minha porta, e os cabelos doirados da floresta, como se eu não estivesse morta. Reza da manhã de maio. Senhor, dai-me a inocência dos animais para que eu possa beber nesta manhã a harmonia e a força das coisas naturais. Apagai a máscara vazia e vã da humanidade, apagai-me a vaidade, para que eu me perca e me dissolva na perfeição da manhã, e para que o vento me devolva a parte de mim que vive à beira de um jardim que só eu tive. As rosas. Quando a noite desfolho e trinco as rosas, é como se prendesse entre os meus dentes todo o luar das noites transparentes, todo o fulgor das tardes luminosas, o vento bailador das primaveras, a doçura amarga dos poentes e a exaltação de todas as esperas.
As casas. Há sempre um Deus fantástico nas casas em que eu vivo, e em volta dos meus passos eu sinto os grandes anjos cujas asas contêm todo o vento dos espaços. Rio. Rio, múltipla forma fugidia de gestos infinitos e perdidos, e no seu próprio ritmo diluídos, contínua aparição brilhante e fria. Nos teus límpidos olhos de vidente, as paisagens refletem-se mais fundas, imóveis entre os gestos da corrente. E o país em redor verde e silvestre alargou-se e abriu-se modulado no silêncio brilhante que lhe deste. Coral, 1950. Passam os carros e fazem tremer a casa. Passam os carros e fazem tremer a casa em que estou só. As coisas há muito já foram vividas. Há no ar espaços extintos, a forma gravada em vazio das vozes e dos gestos que outrora aqui estavam. E as minhas mãos não podem prender nada. Porém eu olho para a noite e preciso de cada folha. Rola, gira no ar a tua vida, longe de mim. Mesmo para sofrer este tormento de não ser, preciso de estar só. Antes a solidão de eternas partidas, de planos e perguntas, de combates com inextinguível peso de mortes e lamentações. Antes a solidão porque é completa. Creio na nudez da minha vida. Tudo quanto me acontece é dispensável. Só tenho o sentimento suspenso de tudo, com a eternidade a boiar entre montanhas. Jardim, jardim perdido, os nossos membros cercando a tua ausência. As folhas dizem uma a outra o teu segredo, e o meu amor é oculto como o medo. Soneto à maneira de Camões. Esperança e desespero de alimento me servem neste dia em que te espero, e já não sei se quero ou se não quero, tão longe de razões é meu tormento. Mas como usar amor de entendimento? Daquilo que te peço, desespero, ainda que modeis, pois o que eu quero, ninguém o dá, senão por um momento. Mas como és belo, amor, de não durares, de ser tão breve e fundo teu engano, e de eu te possuir, sem tu te dares. Amor perfeito dado a um ser humano, também morre o florir de 1000 pomares, e se quebram as ondas no oceano. Intervalo 2. Dai-me um dia branco, um mar de beladona, um movimento inteiro, unido, adormecido como um só momento. Eu quero caminhar como quem dorme, entre países sem nome que flutuam. Imagens tão mudas que ao olhá-las me pareça que fechei os olhos. Um dia em que se possa não saber. Mãos. Côncavas de ter, longas de desejo, frescas de abandono, consumidas de espanto, inquietas de tocar e não prender. No Tempo Dividido, 1954, poemas de um livro destruído. Iremos juntos sozinhos pela areia. Iremos juntos sozinhos pela areia, embalados no dia, colhendo as algas roxas e os corais que na praia deixou a maré cheia. As palavras que disseres e que eu disser serão somente as palavras que há nas coisas. Virás comigo desumanamente como vêm as ondas com o vento. O belo dia, liso como um linho, interminável será sem um defeito, cheio de imagens e conhecimento. Não procure verdade no que sabes, nem destino procures nos teus gestos.
Tudo quanto acontece é solitário, fora de saber, fora das leis, dentro de um ritmo cego e inumerável, de onde nunca foi dito nenhum nome. Prece. Que nenhuma estrela queime o teu perfil, que nenhum Deus se lembre do teu nome, que nem o vento passe onde tu passas. Para ti eu criei um dia puro, livre como o vento e repetido como o florir das ondas ordenadas. Caminho da Índia. Ante o seu rosto para a história e detém-se o exército dos ventos. Tinha o futuro por memória. Coração atento, em frente à linha lisa do horizonte, vontade inteira e precisa, exato pressentimento. E no largo mar azul se perca o vento, e nossa seja nossa própria imagem, desejo de conhecimento. As tempestades deram-nos passagem, e os lemes quebrados dos capitães mortos, e os náufragos azuis do fim do mundo, na rota de todos os portos, no fundo do mar profundo, com seus braços ossos e seus verdes destroços, marcaram o caminho. Mar Novo, 1958. Por quê? Porque os outros se mascaram, mas tu não. Porque os outros usam a virtude para comprar o que não tem perdão. Porque os outros têm medo, mas tu não. Porque os outros são os túmulos caiados onde germina calada a podridão. Porque os outros se calam, mas tu não. Porque os outros se compram e se vendem e os seus gestos dão sempre dividendo. Porque os outros são hábeis, mas tu não. Porque os outros vão à sombra dos abrigos e tu vais de mãos dadas com os perigos. Porque os outros calculam, mas tu não. Corpo. Corpo serenamente construído para uma vida que depois se perde, em fúria e em desencontro vivido, contra a pureza inteira dos teus ombros. Pudesse eu reter-te no espelho, ausente e mudo a todo outro convívio, reter o claro nó dos teus joelhos, que vão rasgando o vidro dos espelhos. Pudesse eu reter-te nessas tardes, que desenhavam a linha dos teus flancos, rodeado pelo ar agradecido. Corpo brilhante de nudez intensa, por sucessivas ondas construído, em colunas assente, como um templo. Liberdade. Aqui, nessa praia, onde não há nenhum vestígio de impureza, aqui onde há somente ondas tombando ininterruptamente, por espaço e lúcida unidade, aqui o tempo, apaixonadamente, encontra a própria liberdade. Este é o tempo. Este é o tempo da selva mais obscura. Até o ar azul se tornou grades e a luz do sol se tornou impura. Esta é a noite densa de chacais, pesada de amargura. Este é o tempo em que os homens renunciam. Em fins dos anos 50, 58, 59, Sofia conheceu em Sevilha o poeta João Cabral de Melo Neto, de quem se tornou amiga. O Cristo Cigano, 1961. A palavra faca. A palavra faca, de uso universal, a tornou tão aguda o poeta João Cabral, que agora ela aparece azul e afiada no gume do poema, atravessando a história por João Cabral contada. Busca. Pelos campos fora, caminhava sempre como se buscasse uma presença ausente. Onde estás tu, morte? Não te posso ver. Neste dia de maio, com rosas e trigo, é como se tu não vivesses comigo. A ti me enviaram. És tu, meu destino.
mas diante da vida eu não te imagino. A ti me enviaram, e sei que me esperas, mas só ouço a verde voz das primaveras. Onde a tua imagem? Onde o teu retrato na manhã tão limpa? Onde a tua imagem? Onde o teu retrato nas tardes serenas, nos frutos redondos, nas crianças puras, nas mulheres criando com seus gestos de vida? Onde a tua imagem ou o teu retrato nas coisas que eu amo? Onde a tua voz ou a tua presença na voz deste dia? Aqui onde habito, há o sol a pique, o mar descoberto, a noite redonda, o instante infinito. É verdade que passas pela cidade às vezes nos caixões de chumbo. Mas vira o meu rosto, pois não te compreendo. És um pesadelo, uma coisa inventada que o vento desmente com suas mãos frescas e a luz logo apaga. Onde a tua imagem ou o teu retrato nas coisas que eu vejo? É verdade que passas pela cidade às vezes com teu vestido roxo, entre velas e incenso. Mas eu te renego e o vento te nega com suas mãos frescas. Eu não te pertenço. Meu corpo é do sol, minha alma é da terra. Onde está teu rosto ou a raiz de ti? Onde procurar-te? E como te amarei tanto que em meus dedos sua imagem floresça e entre minhas mãos o teu rosto apareça. Livro 6º, 1962. Musa. Musa, ensina-me o canto venerável e antigo, o canto para todos, por todos entendido. Musa, ensina-me o canto, o justo irmão das coisas, incendiador da noite e na tarde secreto. Musa, ensina-me o canto em que eu mesma regresso, sem demora e sem pressa, tornada planta ou pedra, ou tornada parede da casa primitiva, ou tornada o murmúrio do mar que a cercava. Eu me lembro do chão de madeira lavada e do seu perfume que me atravessava. Musa, ensina-me o canto onde o mar respira coberto de brilhos. Musa, ensina-me o canto da janela quadrada e do quarto branco. Que eu possa dizer como a tarde ali tocava, na mesa e na porta, no espelho e no copo, e como os rodeava. Pois o tempo me corta, o tempo me divide, o tempo me atravessa e me separa viva do chão e da parede da casa primitiva. Musa, ensina-me o canto venerável e antigo, para prender o brilho desta manhã pálida que pousava na duna docemente os seus dedos e calava as paredes da casa limpa e branca. Musa, ensina-me o canto que me corta a garganta. Para atravessar contigo o deserto do mundo. Para atravessar contigo o deserto do mundo, para enfrentarmos juntos o terror da morte, para ver a verdade, para perder o medo, ao lado dos teus passos caminhei. Por ti deixei meu reino, meu segredo, minha rápida noite, meu silêncio, minha pérola redonda e seu oriente, meu espelho, minha vida, minha imagem, e abandonei os jardins do paraíso. Cá fora a luz sem véu do dia duro, sem os espelhos vi que estava nua, e ao descampado se chamava tempo. Por isso, com teus gestos me vestiste e aprendi a viver em pleno vento. Carta aos amigos mortos. Eis que morreste, agora já não bate o vosso coração cujo bater dava ritmo e esperança ao meu viver. Agora estáis perdidos para mim. O olhar não atravessa essa distância, nem irei procurar-vos, pois não sou Orfeu, tendo escolhido para mim estar presente aqui onde estou viva. Eu vos desejo a paz nesse caminho, fora do mundo que respiro e vejo, porém aqui eu escolhi viver. Nada me resta senão olhar de frente, neste país de dor e incerteza, aqui eu escolhi permanecer,
onde a visão é dura e mais difícil. Aqui me resta apenas fazer frente ao rosto sujo de ódio e de injustiça. A lucidez me serve para ver a cidade a cair muro por muro, e as faces a morrerem uma a uma, e a morte que me corta, ela me ensina que o sinal do homem não é uma coluna. E eu vos peço, por este amor cortado, que vos lembreis de mim lá onde o amor já não pode morrer nem ser quebrado, que o vosso coração, que já não bate, o tempo denso de sangue e de saudade, mas vive a perfeição e a claridade, se compadeça de mim e de meu pranto, se compadeça de mim e de meu canto. Pranto pelo dia de hoje. Nunca choraremos bastante quando vemos o gesto criador ser impedido. Nunca choraremos bastante quando vemos que quem ousa lutar é destruído. Por troças, por insídias, por venenos e por outras maneiras que sabemos tão sábias, tão sutis, tão peritas, que nem podem sequer ser bem descritas. As pessoas sensíveis. As pessoas sensíveis não são capazes de matar galinhas, porém são capazes de comer galinhas. O dinheiro cheira pobre e cheira a roupa do seu corpo, aquela roupa que depois da chuva secou sobre o corpo porque não tinha outra. O dinheiro cheira pobre e cheira a roupa que depois do suor não foi lavada porque não tinha outra. Ganharás o pão com o suor do teu rosto, assim nos foi imposto, e não com o suor dos outros ganharás o pão. Ó vendilhões do tempo, ó construtores das grandes estátuas balofas e pesadas, ó cheios de devoção e de proveito, perdoai-lhes, Senhor, porque eles sabem o que fazem. Geografia, 1967. Manuel Bandeira. Este poeta está do outro lado do mar, mas conheço a sua voz há muitos anos e digo ao silêncio seus versos devagar, relembrando o antigo jovem tempo, quando pelos sombrios corredores da casa antiga, nas solenes penumbras do silêncio, eu recitava As Três Mulheres do Sabonete Araxá e minha avó se espantava. Manuel Bandeira era o maior espanto da minha avó. Quando em manhãs intactas e perdidas no quarto, já então pleno de futura saudade, eu lia a canção do trem de ferro e o poema do beco. Tempo antigo, lembrança demorada, quando deixei uma tesoura esquecida nos ramos da cerejeira, quando me sentava nos bancos pintados de fresco e no junho inquieto e transparente, as três mulheres do sabonete Araxá me acompanhavam, tão visíveis que um elétrico amarelo as decepava. Estes poemas caminharam comigo e com a brisa nos passeados campos da minha juventude. Estes poemas pousaram a sua mão sobre o meu ombro e foram parte do tempo respirado. Brasília, Agelza e Álvaro Ribeiro da Costa. Brasília, desenhada por Lúcio Costa, Niemeyer e Pitágoras. Lógica e lírica, grega e brasileira, ecumênica, propondo aos homens de todas as raças a essência universal das formas justas. Brasília despojada e lunar como a alma de um poeta muito jovem. Nítida como Babilônia, esguia como um fústio de palmeira, sobre a lisa página do Planalto, a arquitetura escreveu a sua própria paisagem. O Brasil emergiu do barroco e encontrou seu número. No centro do reino da Artemis, deusa da natureza inviolada, nos extremos da caminhada dos candangos, nos extremos da nostalgia dos candangos, Atena ergueu sua cidade de cimento e vidro. Atena ergueu sua cidade ordenada
e clara como um pensamento. E há nos arranha-céus uma finura delicada de coqueiro. Poema de Helena Lanari. Gosto de ouvir o português do Brasil, onde as palavras recuperam sua substância total, concretas como frutos, nítidas como pássaros. Gosto de ouvir as palavras com suas sílabas todas, sem perder sequer um quinto de vogal. Quando Helena Lanari dizia o coqueiro ficava muito mais vegetal. A poetisa Sofia de Mello Breiner Andressen foi um dos rostos de resistência à ditadura e também deputada pelo Partido Socialista, PS, na Assembleia Constituinte. O poema Esta Gente fora divulgado na obra Geografia, 8º livro de poesia publicado pelas Edições Ática. Esta gente. Esta gente, cujo rosto, às vezes luminoso e outras vezes tosco, ora me lembra escravos, ora me lembra reis. Faz nascer meu gosto de luta e de combate contra o abutre e a cobra, o porco e o milhafre. Pois a gente que tem o rosto desenhado por paciência e fome é a gente em quem um país ocupado escreve o seu nome. E em frente dessa gente ignorada e pisada como a pedra do chão, e mais do que a pedra humilhada e calcada, meu canto se renova e recomeço a busca de um país liberto, de uma vida limpa, de um tempo justo. Procelária. É vista quando há vento e grande vaga, ela faz o ninho no rolar da fúria e voa firme e certa como bala. As suas asas empresta à tempestade, quando os leões do mar rugem nas grutas, sobre os abismos passa e vai em frente. Ela não busca a rocha, o cabo, o cais, mas faz da insegurança sua força e do risco de morrer seu alimento. Por isso, me parece imagem justa para quem vive e canta no mau tempo. Túmulo de Lorca. Em ti choramos os outros mortos todos, os que foram fuzilados em vigílias sem data, os que se perderam sem nome na sombra das cadeias, tão ignorados que nem sequer podemos perguntar por eles, imaginar seu rosto. Choramos sem consolação aqueles que sucumbem entre os cornos da raiva, sobre o peso da força. Não podemos aceitar, o seu sangue não seca, não repousamos em paz na tua morte. A hora da tua morte continua próxima e veemente, e a terra onde abriram a tua sepultura é semelhante à ferida que não fecha. O teu sangue não encontrou nem foz nem saída. De norte a sul, de leste a oeste, estamos vivendo afogados no teu sangue. A lisa cal de cada muro branco escreve que tu foste assassinado. Não podemos aceitar. O processo não cessa, pois nem tu foste poupado à patada da besta. A noite não pode beber nossa tristeza, e por mais que te escondam, não ficarás sepultado. No deserto. Metade de mim, cavalo de mim mesmo, eu te domino e te debelo com espora e rédea, para que não te percas nas cidades mortas, para que não te percas nem nos comércios de Babilônia, nem nos ritos sangrentos de Nínive. Eu aponto o teu nariz para o deserto limpo, para o perfume limpo do deserto, para a sua solidão de extremo a extremo. Por isso te debelo, te combato, te domino, e o freio te corta, a espora te fere, a rédea te detém. Para poder soltar-te livre no deserto, onde não somos nós dois, mas só um mesmo. No deserto limpo, com seu perfume de astros, na grande claridade limpa do deserto,
no espaço interior de cada poema, luz e fogo perdidos, mas tão perto, onde não somos nós dois, mas só um mesmo. Janela. Janela rente ao mar e rente ao tempo. Ó mãos pousadas sobre um junho antigo, de ano em ano, de hora em hora, caminho para a frente e cega me persigo. Quem me consolará do meu corpo sepultado? Casa. A antiga casa que os ventos rodearam com suas noites de espanto e de prodígio, onde os anjos vermelhos batalharam. A antiga casa de inverno em cujos vidros os ramos nus e negros se cruzaram sob o ímã de um céu lunar e frio, permanece presente como um reino e atravessa meus sonhos como um rio. Dual, 1972. A pequena praça. A minha vida tinha tomado a forma da pequena praça, naquele outono em que a tua morte se organizava meticulosamente. Eu agarrava em minha praça porque tu amavas a humanidade humilde e nostálgica das pequenas lojas, onde os caixeiros dobram e desdobram fitas e fazendas. Eu procurava tornar-me tu, porque tu ias morrer, e a vida toda deixava ali de ser a minha. Eu procurava sorrir como tu sorrias ao vendedor de jornais, ao vendedor de tabaco e à mulher sem pernas que vendia violetas. Eu pedia à mulher sem pernas que rezasse por ti. Eu acendia velas em todos os altares das igrejas que ficam no canto desta praça, pois mal abri os olhos e vi foi para ler a vocação do Eterno escrita no teu rosto. Eu convocava as ruas, os lugares, as gentes que foram as testemunhas do teu rosto, para que eles te chamassem, para que eles desfizessem o tecido que a morte entrelaçava em ti. A paz sem vencedor e sem vencidos. Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz sem vencedor e sem vencidos. Que o tempo que nos deste seja um novo recomeço de esperança e de justiça. Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz sem vencedor e sem vencidos. Erguei o nosso ser à transparência para podermos ler melhor a vida, para entendermos vosso mandamento, para que venha a nós o vosso reino. Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz sem vencedor e sem vencidos. Fazei, Senhor, que a paz seja de todos. Dai-nos a paz que nasce da verdade. Dai-nos a paz que nasce da justiça. Dai-nos a paz chamada da liberdade. Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz sem vencedor e sem vencidos. O Nome das Coisas, 1977, 25 de abril. Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Revolução. Como casa limpa, como chão varrido, como porta aberta, como puro início, como tempo novo, sem mancha nem vício, como a voz de um mar, interior de um povo, como página em branco onde o poema emerge, como arquitetura do homem que ergue sua habitação. Liberdade. O poema é a liberdade. Um poema não se programa, porém a disciplina, sílaba por sílaba, o acompanha. Sílaba por sílaba, o poema emerge. Como se os deuses o dessem, o fazemos. Carta de Natal a Murilo Mendes. Querido Murilo,
Será mesmo possível que você este ano não chegue no verão, que seu telefonema não soe na manhã de julho, que não venha partilhar o vinho e o pão. Como eu só o via nessa quadra do ano, não vejo a sua ausência dia a dia, mas em tempo mais fundo que o cotidiano. Descubro sua ausência devagar, sem mesmo ter ainda compreendido. Seria bom, Murilo, conversar nesse dia confuso e dividido. Hoje escrevo, porém, para a saudade, nome que diz permanência do perdido, para ligar o eterno ao tempo ido e em Murilo pensar com claridade. E o poema vai em vez desse postal em que eu nessa quadra respondia, escrito mesmo na margem do jornal, na baixa, entre as compras do Natal, para ligar o eterno e este dia. Lisboa, 22 de dezembro de 1975. Navegações, 1983. Navegavam sem o mapa que faziam. Atrás, deixando conluios e conversas, intrigas surdas de bordéis e passos, os homens sábios tinham concluído que só podia haver o já sabido. Para a frente era só o inavegável, sob o clamor de um sol inabitável. Indecifrada escrita de outros astros, no silêncio das zonas nebulosas, trêmula, a bússola tateava espaços. Depois surgiram as costas luminosas, silêncios e palmares, frescor ardente e o brilho do visível frente a frente. Ilhas, 1989. Dedicatória a João Cabral. João Cabral de Melo Neto essa história me contou. Venho agora recontá-la, tentando representar não apenas o contado e sua grande estranheza, mas tentando ver melhor a peculiar disciplina de rente e justa agudeza que a arte deste poeta, verdadeira mestra, ensina. Pois é poeta que traz à tona o que era latente, poeta que desoculta a voz do poema imanente. Nunca erra a direção de sua exata insistência. Não diz senão o que quer, não se inebria influência. Mas sua arte não é só olhar certo e oficina, e nele, como em Cesário, algo às vezes se alucina. Pois há nessa tão exata fidelidade à imanência, secretas luas ferozes, quebrando sóis de evidência. Casas, Aloísa Neto Jorge. Casas, casas roucas, atentos muros, umbrais medidos e solenes, quarto após quarto, penumbra sequiosa, tetos lentos, como no espelho afloram lagos e magia, caminho submerso do possível. A paixão habita seu jogo mais secreto, sua trágica e precisa perfeição. Os navegadores. O múltiplo nos inebria, o espanto nos guia com audácia, desejo e calculado engenho. Forçamos os limites, porém o Deus uno de desvios nos protege. Por isso, ao longo das escalas, cobrimos de ouro o interior sombrio das igrejas. O dia, passa o dia contigo. Não deixes que te desviem. Um poema emerge tão jovem quanto antigo, que nem sabes desde quando em ti vivia. Musa, 1994. Tejo. Aqui e além em Lisboa, quando vamos com pressa ou distraídos pelas ruas, ao virar da esquina de súbito avistamos irisado o Tejo. Então se tornam leve o nosso corpo e a alma alada. Julho de 1994. Os amigos. Voltar ali, onde a verde arrebentação da vaga
a espuma, o nevoeiro, o horizonte, a praia, guardam intacta a impetuosa juventude antiga. Mas como? Sem os amigos, sem a partilha, o abraço, a comunhão, respirar o cheiro, a alga da maresia e colher a estrela do mar em minha mão? O Búzio de Cós e outros poemas, 1997. Arte poética. A dicção não implica estar alegre ou triste, mas dar minha voz à veemência das coisas e fazer do mundo exterior substância da minha mente, como quem devora o coração do leão. Olha, fita, escuta, atenta para a caçada no quarto penumbroso. Deus escreve direito. Deus escreve direito por linhas tortas, e a vida não vive em linha reta. Em cada célula do homem estão inscritas a cor dos olhos e a argúcia do olhar, o desenho dos ossos e o contorno da boca. Por isso te olhas ao espelho, e no espelho te buscas para te reconhecer. Porém, em cada célula, desde o início, foi inscrito o signo veemente da tua liberdade, pois foste criado e tens de ser real. Por isso, não percas nunca teu fervor mais austero, tua exigência de ti, e por entre espelhos deformantes e desastres e desvios, nenhum momento só podes perder a linha musical do encantamento, que é teu sol, tua luz, teu alimento. Era o tempo. Era o tempo das amizades visionárias, entregues à sombra, à luz, à penumbra, e ao rumor mais secreto das ramagens. Era o tempo estático das luas, quando a noite se azulava fabulosa e lenta. Era o tempo do múltiplo desejo e da paixão. Os dias como harpas ressoavam. Era o tempo de ouro das praias luzidias, quando a fome de tudo se acendia. Varandas. É na varanda que os poemas emergem, quando se azula o rio e brilha o verde escuro do cipreste, quando sobre as águas se recorta a branca escultura, quase oriental, quase marinha, da torre aérea e branca, e a manhã toda aberta se torna irisada e divina, e sobre a página do caderno o poema se alinha. Noutra varanda sim, num setembro de outrora, que em 1000 estátuas e roxo azul se prolongava, amei a vida como coisa sagrada, e a juventude me foi eternidade. Arte poética 2. A poesia não me pede propriamente uma especialização, pois a sua arte é uma arte do ser. Também não é tempo ou trabalho o que a poesia me pede. Nem me pede uma ciência, nem uma estética, nem uma teoria. Pede-me antes a inteireza do meu ser, uma consciência mais funda do que a minha inteligência, uma fidelidade mais pura do que aquela que eu posso controlar. Pede-me uma intransigência sem lacuna. Pede-me que arranque da minha vida que se quebra, gasta, corrompe e dilui uma túnica sem costura. Pede-me que viva atenta como uma antena. Pede-me que viva sempre, que nunca me esqueça. Pede-me uma obstinação sem tréguas, densa e compacta. Pois a poesia é a minha explicação com o universo, a minha convivência com as coisas, a minha participação no real, o meu encontro com as vozes e as imagens. Por isso, o poema não fala de uma vida ideal, mas sim de uma vida concreta, ângulo da janela, ressonância das ruas, das cidades e dos quartos, sombra dos muros, aparição dos rostos,
silêncio, distância e brilho das estrelas, respiração da noite, perfume da tilha e do orégão. É esta relação com o universo que define o poema, como obra de criação poética. Quando há apenas relação com uma matéria, há apenas artesanato. É o artesanato que pede especialização, ciência, trabalho, tempo e uma estética. Todo poeta, todo artista é artesão de uma linguagem, mas o artesanato das artes poéticas não nasce de si mesmo, isto é, da relação com uma matéria, como nas artes artesanais. O artesanato das artes poéticas nasce da própria poesia, a qual está consubstancialmente unido. Se um poeta diz obscuro, amplo, barco, pedra, é porque estas palavras nomeiam a sua visão de mundo, a sua ligação com as coisas. Não foram escolhidas pela sua realidade, pela sua necessidade, pelo seu poder poético de estabelecer uma aliança. E é da obstinação sem tréguas que a poesia exige, que nasce o obstinado rigor do poema. O verso é denso, tenso como um arco, exatamente dito, porque os dias foram densos, tensos como arcos, exatamente vividos. O equilíbrio das palavras entre si é o equilíbrio dos momentos entre si. E no quadro sensível do poema, vejo para onde vou, recomeço o meu caminho, reconheço o meu caminho, o meu reino, a minha vida. Muito obrigado, Sofia. É isso. Gostei muito. Belo trabalho, bem organizado e bonito demais. É muito bom. Eu acho que a gente precisa mais. Bom, obrigado. A palavra está franqueada para quem quiser partilhar. Professora Nazaré, só pediria para todo mundo falar no microfone, porque a gente grava tudo aqui para compor nosso acervo audiovisual. Maria Nazaré, na escolha de poemas que vocês fizeram, a gente percebe uma constância de alguns temas, não é? Acho que a questão do mar, ela vai se diluindo, porque ela vai perdendo a efemeridade com que ela vai ser tratada no início. Eu estou falando só dos poemas que eu li agora, estou falando da obra dela, não. E a gente percebe, inclusive, uma evolução muito grande, que ela vai saindo assim, do abstrato para a concretude da coisa, como ela vai falar nessa poética, aqui no final, dos livros finais dela. E percebo também que o fato, por exemplo, eu tinha estranhado no início como que ela ficou tão alheia ao tempo em que ela viveu. Então, nos primeiros poemas, eu fiquei assim, percebendo, assim, fiquei colocando a mulher que viveu lá no Porto, na cidade do Porto, de classe alta em Portugal, e como que esse tempo vivido por ela está muito pouco expresso na poesia dela. Mas acontece que isso vai cada vez mais se fortificando, não é? Então, no final, nos livros finais dela, a gente vai vendo que até o efêmero, até o corriqueiro, até o aparentemente banal, ele está situado num tempo e num agora, não é? E isso eu achei que foi excelente, a escolha que vocês fizeram. Muito bom mesmo. Obrigado. E por falar da escolha, eu percebi que alguns poemas foram bem escolhidos assim para a nossa situação. Houve uma busca, né, para trazer para o nosso momento alguns poemas, porque são poemas demais, né? A Flávia falou em 980 páginas, né? É muita coisa para ver. Mas foram muito bem escolhidos. Eu quero parabenizar vocês, porque foi realmente muito bem feito. Obrigado.
Maria Elisa. Parabéns a todos. Uma noite que ficará na história de nossas vidas. Porque essa poeta, ela já fez uma análise, né, dessa obra. Eu quero só dizer que ela falava o tempo todo. Ela nasceu poesia, né? Ela falava a vida, estar no mundo, a poesia, a magia, mas de uma forma tão maravilhosa que eu me senti dentro de todos os poemas e me trouxe um alumbramento maravilhoso. Parabéns para vocês. Obrigado, querido. Enquanto alguém mais pensa, o livro que eu mencionei é essa coletânea que o Elcanaã Ferraz fez ano passado, né? Se chama Coral e Outros Poemas. É uma seleção que ele faz seguindo, né, a cronologia das obras, né? E ele menciona que essa, na verdade, é a segunda publicação no Brasil, né, do trabalho da Sofia, a um de 2004, né, uma seleção que se chama Poemas Escolhidos, da Vilmarias, né? Mas está, né, tá aí, para poder, quem quiser, né, depois fruir com mais calma, mais vagar. Né? Bem. Nós optamos por encerrar com o Arte Poética, né, porque a Sofia escreveu muitos escritos e muitos ensaios também poético-literários, e a nosso sentir dava uma certa ideia mais consistente para alguns, né, considerando que para algumas pessoas a poesia acaba tendo uma densidade abstrata, né, e aí acho que fica mais vivo, como a poesia é viva, né, na vida de Sofia, né, o que é fazer poesia, ou melhor, o que é escrever poemas a partir de uma ideia, né, de uma vida toda poética, né, de uma existência poética. E não é à toa, não é gratuita a escolha do último slide, a Sofia recebendo o prêmio Luiz de Camões, foi a primeira mulher a receber o prêmio Luiz de Camões. E então aí vocês viram por que ela mereceu tanto esse prêmio, né? Muito bem. Mais? Maria Elisa. Rogério, presidente reitor, né, da Universidade Livre, nosso futuro presidente aqui, e Caio Bosque, nosso futuro vice, né? Olha, você nos levou à Academia Feminina Mineira de Letras, a Elvira Vinha, mas foi uma coisa incrível. Deus mudou toda a obra dela, e a maioria não conhecia Elvira Vinha, né? E você a trouxe inteira, por completo, de uma maneira belíssima. Da mesma forma, essa noite que vocês trazem os três, né? E a Pimenta, Luciana. Hã? Luciana Pimenta, desculpe, eu te conheço muito, mas de obra, mas confundi o nome. A Luciana Pimenta começa com essa descrição poética que ela fez também da obra dela, e vem vocês com essa coisa linda que vocês estão fazendo, de trazer a poesia para nós. Hoje, eu, pelo menos, recebi por inteira a obra de Sofia, e sou-lhes muito grata, maravilhosa. Isso tinha que ser um documentário, espero que vire um livro, né? Eu sei que o Rogério está fazendo livros da Elvira Vinha, espero que a Sofia vire livros de vocês também. Parabéns novamente. Obrigada. Fernando. Queria registrar aqui a presença da nossa querida Soraya, coordenadora do acervo, do processo de profissionalização de gestão do nosso acervo, trabalhando aí junto com o professor Caio Bosque, na atualização, profissionalização da gestão do acervo. Soraya comanda com profissionalismo, uma competência, um brilho, um time de jovens pesquisadores, estudantes
de arquivologia, de ciência da informação. E graças ao time que ela comanda, sob a inspiração do Caio, em breve, em poucos meses, abriremos todo o nosso acervo à consulta pública. Rogério, Luciana, Flávia, parabéns por essa noite maravilhosa, né? Dispensa comentários e todas as palavras ficam pequenas, de certa forma, diante dessa poesia tão magnífica, né, que vocês trouxeram. Então, parabéns a vocês pela iniciativa de mudar até o foco, não fazer uma palestra, né, fazer uma leitura de poesia. Eu acho que a leitura de poesia é muito, muito válida, né? A poesia nasceu sendo cantada e, de certa forma, tem as suas origens na escuta, né, mais do que na leitura silenciosa. E eu acho que os versos da Sofia, lidos por vocês, né, eu sou muito encantado com a obra da Sofia já há algum tempo, né? Eu não a conhecia há muito tempo, mas a descobri mais ou menos uns 10 anos atrás, né? E ela é mãe de um grande escritor também, né, que é o autor de Equador, né? E de Rio das Flores, né? E de Rio das Flores, E ela, e esse último texto particularmente eu não conhecia. E eu achei ele de uma beleza, de uma ligação direta até com as questões que eu e a Luciana trabalhamos, de certa forma, no projeto de Direito e Literatura, que eu vou até mudar algumas citações que eu faço, né? Muitas vezes eu tenho feito algumas conexões com alguns pensamentos similares de outros poetas, né, como, por exemplo, Dylan Thomas, né, que falam algumas coisas parecidas com isso, mas eu achei de uma clareza e de uma pujança essa questão da concretude da poesia, né, a poesia como sendo, na verdade, não uma abstração, mas um espaço de concretude pela materialização do ser, pela materialização das nossas relações com as palavras, com o mundo. Achei isso de uma beleza, de uma importância enorme, né, e eu acho que quando se fala em direito e literatura, né, esse é talvez das principais questões que acho que a literatura tem a oferecer, né, essa concretude, né, que o direito, de certa forma, o pensamento jurídico tem a ganhar, né, essa experimentação do mundo através de várias vidas e de uma experiência concreta pelas palavras, né. E isso é algo, essa saturação de experiência, né? Eu acho que é algo muito rico e que a poesia traz de uma forma muito viva. E a Sofia, acho que ela precisa, como poeta portuguesa, né, ser descoberta pelos brasileiros, né? Ela é uma poeta pouco conhecida entre nós, né? E por tudo isso é mais do que louvável. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. A gente vê, inclusive, como ela convive com os poetas brasileiros, né? A gente mencionou, inclusive, o conhecimento dela do João Cabral, e a gente sente nitidamente como é que a poesia brasileira vai entrando na poesia dela. O Rogério leu a palavra faca, né? Um poema João Cabral, né? Tem Manuel Bandeira, né? Manuel Bandeira, Murilo Mendes. Então, a gente sente que a poesia brasileira vai impregnando a poesia dela. E aí você está dizendo que o inverso não é tão frequente, né? Os poetas brasileiros não se atentam para a obra da Sofia. E esse foi um dos motivos, né, da gente trazer a Sofia. Eu queria agradecer essas palavras, Fernando, né, porque eu compartilho desse desejo, né, de que nós vivamos mais poesia, né? Aliás, eu estou sempre a dizer por aí, né, e não há um consenso quando se pensa a distinção entre poesia e poema, né? Mas eu estou sempre a dizer que poesia está no modo como vivemos, né? Depende da nossa relação com o mundo, né? Com a natureza, com as pessoas, né? E que o poema é apenas a escrituração dessa relação, né?
E eu também nisso me identifico muito com essa arte poética da Sofia, né, porque dá essa, né, o poema dá essa concretização, em que pese lá na literatura poesia ser gênero, né, mas me parece que poesia está para muito além disso, né, para muito aquém e para muito além, né, está nesse modus vivendi, né, está no modo como nós de fato assumimos a relação com o mundo, com o outro, né. Isso é que é viver poeticamente, né? E eu efetivamente me dedico a isso, né? Na verdade, toda a minha história de vida tem sido marcada por essa experiência. E o poema é só uma escrituração dessa experiência, né? A mim parece, né? Eu também quero registrar aqui, né, além do Fernando, que é um amigo e companheiro, né, na construção desse trabalho em Direito e Literatura, eu tenho amigas aqui, né, a Kátia, a Jaqueline, tenho alunas, a Marcinha, né, a Sara, e é muito bom que a gente sabe que há muitos lugares vazios, mas cada presença aqui faz eco da poesia com cada pessoa, né, em cuja vida toca, né, assim, a gente vai espalhando essa existência poética, essa experiência poética, né. Estamos muito gratos pela presença e pela, né, partilha dessa noite. Muito bem, queria agradecer mais uma vez a alegria de partilhar com Flávia e com Luciana desse momento tão bonito. Registrar também aqui a presença muito honrosa para nós do Guto e da Inês, que aqui estão, que junto com a Flávia são 3 gestores incansáveis na promoção do trabalho dessa casa. Mais uma vez, muito obrigado a vocês todos e muito obrigado, Sofia.